Você já teve complicação com toxina botulínica? Eu sou Diogo Melo e venho aqui para ajudar a você a não ter complicações com a toxina botulínica. E para isso, nada melhor do que um bom livro, uma boa leitura complementar para ajudar a nos guiar nesses desafios do dia a dia. Você que é profissional da saúde, que já trabalha na harmonização com toxina botulínica, provavelmente já deve ter tido algum pequeno problema de intercorrência, que é normal, acontece com quem faz. Algumas são controláveis de forma bem fácil e tranquila e outras, infelizmente, são mais difíceis de serem controladas. Para isso, eu trouxe aqui hoje o livro, do Arthur dos Santos Pimentel. Esse livro aqui é um livrozinho de cabeceira, um livro pequenininho, bem de fácil leitura. E esse livro aqui de toxina botulínica, como tratar, como regular dosagem, técnicas especiais, é um livro bem curtinho, bem de fácil leitura, que você consegue lê-lo em talvez alguns minutinhos. E num dos capítulos aqui, no capítulo 17 desse livro, contraindicação, complicação, vantagens e desvantagens da toxina botulínica. É uma parte bem legal essa leitura aqui, é bem curtinha, bem rápida, e eu vou ler para você um pouquinho para abrir, quem sabe, a mente sobre o uso desse medicamento e não ter nenhum tipo de intercorrência. Contraindicação: distúrbios neurológicos, síndrome de Eaton-Lambert, miastenia grave, paralisia de Bell são pacientes que apresentam alterações neuromusculares que afetam a placa motora. É contraindicado a aplicação de toxina. Embora na paralisia de Bell, nesses pacientes, é interessante sim, às vezes, o uso da toxina botulínica. Por exemplo, o paciente teve síndrome de Bell do lado direito da face. Então, esse lado todo teve uma paralisia. Está todo parado. Do outro lado ganha potência. Você vai e equilibra o lado oposto ao lado da paralisia. Se você aplicar de forma idêntica, bilateral, contraindicação. Porém, pode ser uma indicação quando o paciente teve a síndrome de Bell e você vai tratar agora o lado oposto. Perceba como a leitura de um livro deve ser feita. Você deve ler o livro interpretando cada etapa dele de uma forma positiva ou negativa. E é dessa forma que nós construímos o nosso conhecimento, principalmente dentro do curso de Anatomia Humana e Intercorrência. Alergia à albumina, exemplo, ovo. A alergia, o paciente come o ovo e ele tem uma alergia, começa a coçar a garganta, ele pode ter até mesmo um choque anafilático. Algumas toxinas possuem albumina. Ah, Diogo, mas é albumina humana. Mas mesmo assim, aquele paciente que é extremo alérgico tem risco, tá? Ao longo desses anos todos, desde 2008 mais ou menos, que eu comecei a ministrar curso, eu já vi 3 casos de anafilaxia com toxina botulínica. E não foram de início imediato. Foram após 1 ou 2 horas após a infusão do fármaco. Coagulopatias, quininas, parar 2 semanas antes da aplicação. AS, analgésico à base de ácido acetil salicílico, também pode ser uma contraindicação. Gravidez e amamentação. Não devemos aplicar durante a gravidez aleitamento materno, porque não foram feitos os testes de efeitos teratogênicos e não sabemos como a droga é excretada no leite humano. Então, nós não temos evidência científica suficiente. E aí você aplicou na mulher grávida, ela teve um aborto, que pode ser espontâneo, pode acontecer, e infelizmente não tem como nos resguardarmos legalmente. Embora hoje, na atual situação, na atual evolução da ciência, já existem artigos mostrando que algumas mulheres aplicaram a toxina, descobriram que estava grávida ou por N motivos, aplicaram a toxina, não tiveram efeito direto ao feto. Porém, não está sedimentado e vide bula desses medicamentos, não é indicado a aplicação no período de gravidez ou de amamentação. Sendo assim, melhor aguardar um pouquinho para a gente não ter risco de nenhum problema no futuro, Imagina o trauma dessa mãe em perder o filho durante uma gestação e depois ter esse vínculo
associada à toxina e vira um problema também profissional. Aminoglicosídeos. Pacientes em tratamentos com este antibiótico não devem fazer uso da toxina botulínica, porque eles interferem na transmissão neuromuscular, potencializando a toxina. Então, não é interessante o uso para esses pacientes, mas você já deve ter pensado agora, caraca, Diogo, se esse aminoglicosídeos potencializa a toxina, vou prescrever para todos os meus pacientes esse antibiótico para eles potencializarem a toxina. Não, não faça isso. Não é isso que o artigo está falando, tá? Então, é importante perguntar ao seu paciente, você está tomando algum medicamento? Ah, estou tomando antibiótico. Pronto, parou. Ponto final. Não fará aplicação de toxina botulínica. Por quê? Este paciente não está equilibrado imunologicamente. O sistema de defesa dele está todo acionado por conta de um problema que ele já possui. E está tomando antibiótico por conta desse problema. E aí imagina, se eu já tenho um problema sistêmico, por qual é o motivo que eu vou aplicar a toxina? Aguarda passar o problema, espera terminar o antibiótico e aí só depois você vai fazer a indicação do uso da toxina 15 dias depois que ele parou o antibiótico. Apresentando infecção ou reação inflamatória. O local que vamos injetar a toxina não pode apresentar reação inflamatória ou infecção, não interessando que ele seja viral, bacteriano ou fúngico. Se o seu paciente, na face, no local que você pretende fazer a aplicação, está com um problema, está com, sei lá, acne ativa, não faz a aplicação. Vai ter consequências dessa aplicação e que não serão positivas, tá? Complicação comum, ptose palpebral, é uma complicação mais comum, está relacionada à técnica de aplicação. Neste caso, foi aplicada a toxina botulínica no músculo frontal, perto do músculo orbicular do supercílio, logo acima da sobrancelha, fazendo com que o músculo occipito frontal não consiga elevar, fazendo a queda da sobrancelha. Pode ser por dois motivos. Ou relaxamento total da musculatura frontal, não conseguindo o paciente assim elevar a sobrancelha, e pode também ser uma ptose palpebral, quando você injeta por equívoco técnico, a sua agulha chega no músculo elevador de pálpebra superior e aí deprime, cai a pálpebra superior do paciente. Então você pode ter um problema de elevação de sobrancelha e pode também ter a injeção direta no músculo palpebral superior, no músculo elevador de pálpebra superior. Assimetrias provocada por colocação de mais unidade de toxina de um lado em comparação ao outro. Quando o seu paciente, a musculatura é equilibrada e você se equivoca na quantidade de fármaco de um lado para o outro, ele vai ficar assimétrico. Mas isso até é fácil de resolver. 15 dias em média depois, você vai lá, coloca uma unidade a mais no músculo que está ativo e compensa o equilíbrio da face do seu paciente. O problema normalmente acontece quando você não avisa o paciente antes da aplicação que pode ficar assimétrico. Então, se você vai atender um paciente, você fala, olha, um dos problemas, que nem é um problema, mas uma das consequências da aplicação de toxina é uma assimetria prévia, porque a musculatura não tem o mesmo tônus na sua complexidade, pode ter áreas diferentes de tônus. Então, a gente vai aplicar, pode ser que daqui 15 dias essa musculatura não esteja totalmente equilibrada, a gente faz um acabamento, coloca uma unidade a mais ou a menos ali, dependendo da área. Então isso é tranquilo, basta orientar o paciente antes da aplicação. Eritema e edema, equimose, normal para todo tratamento que requer o uso de agulha. É de duração de horas, que não necessita de nenhuma medicação, eritema e edema. A equimose, normal também. Se uma das aplicações pegar um vaso sanguíneo, basta comprimir por alguns minutos sem massagear a região. Aqui vai uma dica interessante para você. Equimose. Você fez uma punção no seu paciente e o extravasamento sanguíneo foi externo. Deixa fluir. É pouco, é uma agulha 30G, é uma gotinha que escorre. Com 30 a 40 segundos, o tampão plaquetário vai ser ativado e vai parar o sangramento. Normalmente, pode continuar a aplicação ou aguarda. Se você tampa, oblitera, não deu tempo de formar o tampão plaquetário, está acontecendo extravasamento. E aí, nesse caso, o extravasamento fica interno, vai ficar roxo. Agora, um outro cenário.
Você fez a punção, não teve extravasamento externo. Simplesmente o extravasamento ficou interno. Então cresceu um nódulo, ficou maior, maior e maior. Aí nesse caso você precisa comprimir. Você vai pegar uma compressa de gelo, né? Um gelox, uma barrinha de gelo, e vai comprimir a região de forma firme para difundir aquele coágulo. Você tem que esmagar esse coágulo e não pode deixar ele nodular. Se ficar nodular, vai demorar muito tempo para desaparecer. Então você precisa fazer uma compressão nessa região, tá? Aqui tem até um exemplo no livro, onde ele traz a paciente com uma área toda cheia de equimose, uma área toda enegrecida. O que fazer? Nada. Só recomendar compressa de água gelada, um anti-inflamatório e aguardar 7 a 10 dias que ele vai regredir. Hoje eu não recomendo necessariamente o uso do anti-inflamatório, que pode interferir no mecanismo de ação da toxina, mas o uso de compressa gelada nos primeiros dias, aliás, nas primeiras 24 horas, compressa morna após 24 horas e uso de algum tipo de iridoide, por exemplo, o Heparil. O Heparil, massagem no local 3 vezes ao dia, vai ajudar demais nessa região, tá? Então essas aqui são algumas dicas que eu trouxe para você saber uma indicação, uma contraindicação e o que fazer numa eventual intercorrência, né, com o seu paciente. Se você achou esse vídeo útil, pode compartilhar no seu canal, indique, marque os seus amigos, né, para que eles tenham conhecimento específico sobre essa matéria e pode se inscrever aqui embaixo ou acima, dependendo do canal de comunicação que você estiver. Um grande abraço e até mais.